Olá, meus queridos. Vamos para mais um momento de estudo. Hoje falaremos sobre gases perfeitos. Então, essa aula é aula de exercícios, finalizando o nosso capítulo. Estamos na aula apostila número 4. Finalizaremos essa apostila. Aula 54, exercícios, gases perfeitos. Página 115. Então, utilizaremos a equação do estado dos gases perfeitos. PV é igual a nRT, P de pressão, V de volume, N número de mols, que é a massa dividido pela massa molar, T temperatura, lembrando que precisaremos utilizar em Kelvin. O nosso R assume o valor de 0,082 ou 8,31. Depende das unidades de medida que eu estou utilizando, pressão e volume. Quando pressão é dada em ATM, volume é dado em litro, eu utilizo o R como 0,082. Agora, se a minha pressão é dada em Pascal, que é Newton por metro quadrado, e o meu volume é metro cúbico, utilizarei 8,31. Vamos para o exercício 1. Um cilindro com 8 litros de ar comprimido é usado para mergulho e seu manômetro indica a pressão de 20 megapascais. Lembrando que para transformar de megapascal para pascal, multiplicaremos 20 por 10 à sexta, então 20 vezes 1 milhão, que vai dar a quantidade de pascais. Durante uma atividade, o gás sai do cilindro a pressão de 1 atm, aproximadamente, sem alteração na sua temperatura. Responda, dado 1 atm é igual a 1,10 a quinta pascal, qual é o volume ocupado por esse gás, a pressão normal? Então, nesse experimento, nessa situação, teremos que a quantidade de matéria continua a mesma. Então, eu tenho um gás que ele está inserido em 8 litros, ele vai sair, e essa quantidade de gás vai assumir outro volume, sabendo que a temperatura vai ser constante. Então, estamos falando de transformação isotérmica, onde aplicaremos a lei de Boyle. Então, nós temos que o produto, pressão vezes volume, é constante para uma situação inicial, situação final. Então, vamos substituir os valores. Pressão inicial, 20 vezes 10 a sexta pascais, vezes o volume, que é 8 litros. Comecei a utilizar a minha pressão em pascal, então, do outro lado da minha igualdade, aqui no lado direito, P2 tem que ser dado em pascal. Então, 1 atm transforma para pascal. 1 atm é igual a 10 a quinta pascais. Pego esse 10 a quinta, está multiplicando, tem um a mais aqui, né? Só precisar ter colocado um. Pega esse 10 a quinta que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 10 a sexta dividido por 10 a quinta vai dar 10 a primeira. 8 vezes 20 vai dar 160 vezes 10, 1.600. O nosso volume é 1.600 litros. Transformando para notação científica, 1,6 vezes 10 a terceira litros. Item A, resolvido. Item B, qual o intervalo de tempo que o mergulhador pode permanecer submerso, sabendo que o aparelho libera, em média, 40 litros por minuto de ar à pressão normal? Então, considerando a pressão de saída de 1 atm, então o mergulhador tem 1.600 litros de oxigênio para utilizar. Sabendo que utiliza 40 litros por minuto, então só vamos dividir a quantidade de gás que eu tenho pela taxa pela qual está sendo consumido esse gás. Então, 1.600 dividido por 40 vai dar 40 minutos. Então, vamos fazer uma análise dimensional aqui. Então, tenho metro cúbico lá em cima, 1.600 litros. E aqui embaixo eu tenho litros por minuto. Litros por minuto, sobe minuto, fica litro embaixo. Então, litro corta com litro, sobrou só minutos. Então, o tempo que ele terá para utilizar esse gás será de 40 minutos. Um jogador enche uma bola de pressão inicial 1,2 atm, sabendo-se que a temperatura e o volume permanecem inalterados. Temperatura e volume. Calcule a razão entre a quantidade de mols final e inicial na bola, sabendo-se que a pressão final da bola é de 1,5 atm. Vamos utilizar a equação de estado dos gases perfeitos. Então, nós temos que PV é igual a nRT para a situação 1 e situação 2. Preciso descobrir a razão entre a quantidade de mols final e inicial.
Então, eu vou substituir aqui, ó, P1, 1,2 atm, volume vai permanecer constante, o volume é a temperatura. N1 é o que eu quero descobrir a razão, certo? A razão entre N2 sobre N1. Ah, não, isso, a razão entre a quantidade de massa final e inicial. Então, eu tenho aqui N1 não sei, R constante, temperatura não vai ser alterada, V corta, eu vou dividir a equação de cima pela de baixo, V em cima corta aqui o V embaixo, que permanece o mesmo, R é constante, P corta, temperatura conforme o enunciado falou que é igual no primeiro momento e no segundo, então restou aqui 1,2 sobre 1,5 é igual a N1 sobre N2. No entanto, o exercício não está me pedindo N1 sobre N2. Ele está me pedindo N2, que é a quantidade de mols final dividido pela quantidade de mols inicial. Então, o que eu vou fazer? Fiquei com 1,2 sobre 1,5 é igual a N1 sobre N2. Tem uma igualdade. Para que essa igualdade permaneça, o que eu faço de um lado da minha equação, eu tenho que fazer do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Não me interessa N1 sobre N2, mas sim N2 sobre N1. Eu inverto o lado direito da minha equação e também o lado esquerdo. Então, ficou N2 sobre N1, 1,5 subiu, 1,5 sobre 1,2. Esse V também vamos cortar, que permanece a mesma coisa. Então, 1,5 dividido por 1,2 vai dar 1,25. Finalizamos essa aula, são poucos exercícios, sobraram 2 exercícios para vocês praticarem, qualquer coisa resolveremos juntos na nossa videoconferência. Um grande abraço e até mais.